Fala galera, tranquilo, beleza? Professor Fábio Raimundo na área, professor de física. Galera, povo aí da 201, vamos dar continuidade então ao conteúdo de eletrostática, lá da frente 2. Então vamos dar já aqui o início, comentando com vocês que na verdade a eletricidade é uma área da física que está o quê? Responsável por estudar fenômenos que estão diretamente ligados a cargas elétricas. E nós já comentamos com vocês também em aula que nós estávamos falando, claro, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem um departamento que estuda diretamente eletricidade atmosférica, porque nós sabemos também, né, galera, que, como foi dito em aula, que o Brasil, como um país tropical, possui uma grande incidência de raios, né? Então aí o raio, na verdade, é uma descarga elétrica, né? Então, galera, falando aqui para vocês da estrutura do átomo, a estrutura atômica, o átomo possui o núcleo e possui a eletrosfera. No núcleo nós temos os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, como o nome já está sugerindo, os elétrons. Algo muito importante, pessoal, a comentar com vocês, né, dos prótons e elétrons é que eles possuem uma propriedade física muito importante que é a carga elétrica, né? E aí, galera, é legal também comentar com vocês que foi feito um experimento para fazer o quê? A conclusão de quanto vale o valor dessa carga elétrica, tanto do próton quanto do elétron. Então, se chegou a uma conclusão num valor, tá, que é o mesmo para os dois tipos de partícula, porém, claro que o próton tem um sinal de carga, que é positivo, e o elétron tem um sinal de carga, que é negativo. Então, a matéria em geral, galera, é constituída por prótons, elétrons e nêutrons, né? Ou seja, a matéria é constituída por átomos, que possuem essas três formas de partícula, né? Ou seja, esses três tipos de partículas, tá? E aí nós podemos perceber por essa imagem que está apresentada aqui para vocês, que nós temos cargas elétricas com o mesmo sinal se afastando, se repelindo, e cargas elétricas com sinais opostos, sinais contrários, elas se atraem. Quando dois corpos estão neutros, nós percebemos o que, galera? Que não tem interação de campo, né? Porque eles estão neutros, então a mesma quantidade de prótons é também a de elétrons, está equilibrado, como a gente fala. Materiais que conduzem eletricidade são materiais, galerinha, que eles possibilitam o trânsito de uma quantidade de corrente elétrica, a gente chama de um fluxo ordenado de cargas elétricas que vão fluir, né, que vão atravessar este condutor. Então, os metais são ótimos exemplos de materiais condutores de eletricidade. Já os materiais isolantes fazem o processo ao contrário. Nós não temos aí essa, digamos assim, essa possibilidade desse fluxo de cargas elétricas fluindo pelo material, porque é isolante, né? Então, o que que acontece? Os elétrons estão fortemente ligados ao núcleo atômico, então não tem elétrons livres como nós temos nos metais em geral. Então aí nós temos cerâmica, plástico, borracha, vidro, entre outros materiais como materiais isolantes da eletricidade. E já que nós estávamos falando em cargas elétricas, galera, a carga elementar que foi citada em slides anteriores, tá? Nada mais é do que o símbolo dessa carga elétrica é o E. O valor está aqui, ó, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Tá? Então, um valor pequeno, tá? E porque a carga elétrica com 1 coulomb é um valor grande. E a gente usa muito nesse estudo de cargas elétricas submúltiplos, tá? 10 na menos 3 milicoulomb, 10 na menos 6 microcoulombs e 10 na menos 9 nanocoulombs. E para a gente poder saber a carga elétrica total, tá? A gente vai calcular isso utilizando quantidade de carga elétrica, que é o Q grande, é igual a N, que é o número de portadores de carga, vezes o E, que é a carga elementar do elétron. E aí, antes da gente entrar propriamente dito nos processos de eletrização, a gente comenta da série tribelétrica, que vai servir para a gente poder identificar se, ao atritar dois materiais, claro, de naturezas diferentes, quem sai com o sinal positivo e quem sai com o sinal negativo. Lembrando que não existe criação nem destruição de carga elétrica. A carga elétrica sempre vai se conservar. Então vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Se eu pegar, por exemplo, olha aí, ó, vidro e atritar com algodão. Percebo que essa lista está no meio, né, aqui da imagem. Na esquerda nós temos a seta apontando para cima com o positivo e à direita a seta apontando para baixo com o negativo. Galera, o que, que isso está implicando para a gente? Se eu atritei, por exemplo,
vidro, tá? Com outro material mais abaixo aqui da tabela, é claro que o vidro está mais acima. Então, o vidro, após a elitização por atrito, sai com sinal positivo. E qualquer outro material que esteja mais abaixo aqui do vidro vai sair com carga de sinal negativo, né? Lembrando que a carga elétrica se conserva. Aqui nós damos o exemplo para vocês, vidro e lã. O vidro, após o processo de atrito, que esfregou um corpo que tem uma natureza diferente do outro, né? O vidro com a lã, o vidro sinal positivo, a lã sai com sinal negativo. Tá? Então, carga elétrica se conserva. Pessoal, na elitização por contato, é importante lembrar uma coisa. O contato nós vamos pegar corpos condutores de eletricidade com tamanhos muito semelhantes, tá? E aí um corpo está carregado, o outro está neutro. Então, antes do contato, nós temos ali o corpo com o sinal positivo e o outro corpo está neutro. Durante o contato, alguns elétrons do corpo que está neutro migraram para o corpo que já está carregado eletricamente com sinal positivo. Como nós sabemos que quem está neutro, se ele perder elétrons, ele fica positivo, então perceba que o sinal de carga dos dois, após o processo de elitização, do contato, ficou o mesmo. Então, vai acontecer um afastamento de ambos. Na elitização por indução, galerinha, nós precisamos ter uma ligação do corpo neutro com a Terra, porque o corpo que já está carregado, ele é chamado de indutor, então ele já está carregado com algum sinal de carga. Nesse exemplo aqui, ó, eu fiz a ligação com a Terra porque eu quero eletrizar o corpo B, por exemplo, com o sinal contrário do corpo A. O corpo A é negativo, o corpo B está neutro. Alguns elétrons desse corpo B vão fluir para a Terra através desse fio aterrado, ou seja, um fio condutor, e nós vamos ter aí o quê? Quem fica, né, com a perda de elétrons vai ficar então mais positivo. Então percebam que quando a gente desfizer essa ligação com a Terra, o corpo A fica com o sinal negativo como ele já estava eletrizado anteriormente, o corpo B fica com o sinal contrário positivo. Aqui um exemplo de eletroscópio de folhas. Galera, o que está acontecendo? Essa esfera aqui está apontando sinal negativo, porque o que acontece? Ela vai estar neutra, e esse corpo aqui, esse bastãozinho, está carregado com sinal positivo. Depois que teve essa aproximação, o sinal positivo quer atrair para eles negativos, e os sinais iguais, que são os positivos, fazem as folhas do eletroscópio abrir, porque é repulsão eletrostática. Galera, aqui no pêndulo eletrostático podemos notar que não tem contato direto, é só uma aproximação, e se está acontecendo uma repulsão, ou seja, um afastamento, é porque, claro, o sinal de carga dos dois corpos é o mesmo. Aí a gente está aqui agora falando para vocês da lei de Charles Coulomb, ou seja, a lei de Coulomb. Então percebam, galera, que nós temos nessa imagem a equação para determinar a intensidade de força elétrica, e nós temos essas duas figuras que estão mostrando o que para a gente? Está mostrando o seguinte, olha, na figura acima eu tenho duas cargas elétricas sinais opostos, e na figura abaixo, né, eu tenho o quê? Duas cargas elétricas de mesmo sinal. Então, sinais opostos, atração eletrostática. Sinais iguais, repulsão eletrostática. Lembrando que as duas cargas estão separadas por uma distância que tem que ser elevada ao quadrado. Cada uma delas tem o seu valor, o seu módulo, né? Ou seja, vamos supor 5 microcoulombs e 10 microcoulombs. O sinal é importante para destacar se é atração, ou seja, ou repulsão, força elétrica de atração, força elétrica de repulsão, e a força elétrica, a força no sistema internacional em geral é dada pela unidade de newtons. E aí, galera, campo elétrico, tá? É uma propriedade específica da carga elétrica. Quando nós temos, por exemplo, uma carga elétrica inserida em alguma região do espaço, nós vamos ter o que a gente chama de a presença de um campo elétrico, né? Então, o campo elétrico, quando a gente tem, por exemplo, uma carga elétrica, tá? Positiva, nós temos linhas de campo elétrico, né, com sinal de carga, ou seja, melhor dizendo, os vetores campo elétrico saindo da carga. E quando a carga for negativa, nós temos os vetores campo elétrico chegando na carga. Isso foi uma convenção adotada por cientistas, tá? Pessoal, quando nós temos assim uma carga que é uma carga chamada de pontual, pontiforme, tá? A gente vai ter o vetor campo elétrico e, claro, quando a gente coloca uma outra força, nós vamos ter o vetor, uma outra carga elétrica, nós vamos ter também o vetor força elétrica, que é a interação entre as cargas. Quando a gente tem carga elétrica pontiforme positiva, tá? Nós temos então o que? Carga elétrica e força elétrica apontando para o mesmo sentido, tá? E claro, esses dois vetores têm a mesma direção. Quando nós tivermos, por exemplo,
carga elétrica negativa, sendo ela carga elétrica pontual, o vetor campo elétrico, tá? E o vetor força elétrica possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Aqui é para a gente analisar o cálculo geral de campo elétrico pontiforme, ou seja, como cada carga elétrica dessa gera um vetor, então a soma vetorial dá o campo elétrico resultante, né? E aqui só para a gente lembrar como é que se calcula a intensidade de uma carga elétrica a partir do momento que a gente tem uma carga elétrica pontual distante de um determinado ponto em alguma região do espaço. Uma expressão semelhante à lei de Coulomb, porém agora a gente analisa que região do espaço que essa carga está, a que distância que ela se encontra desse ponto e a gente consegue determinar a intensidade do vetor campo elétrico. Percebam essa curva aqui, ó, tá? No gráfico, justamente porque nós temos o que, galera? O d elevado ao quadrado, a distância elevada ao quadrado, né? Então, pessoal, um dipolo elétrico na qual nós temos duas cargas elétricas, sinal positivo e sinal negativo. Por convenção, os cientistas adotaram que as linhas de campo de força elétrica, melhor dizendo, da carga positiva saem e chegam na carga negativa, tá? E aqui nós temos uma repulsão porque as cargas elétricas têm, na verdade, sinais iguais, tá? E é isso, galera. Eu espero que eu tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Tamo junto, aquele abraço e até mais.